Olá, sejam muito bem-vindos. E com o fim das eleições, os olhares se voltam para os últimos meses da atual legislatura, que são propostas importantes que ainda precisam ser analisadas. E nesse contexto, empreendedores brasileiros acompanham com atenção o debate político do país e possíveis mudanças com impacto no ambiente de negócios brasileiros. Sobre esse cenário, conversamos hoje com o deputado Alexis Fontaine, presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Deputado, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Temos aí uma corrida de 2 meses no Congresso Nacional. Eu começo lhe perguntando o que é possível fazer ainda no final dessa legislatura. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite, Rodrigo, e a todos aqueles espectadores aqui do canal Empreender. São poucas sessões agora, são 5 sessões nas comissões e mais algumas de plenário. Em algumas comissões tem alguns projetos que podem passar, como a questão dos expatriados, o próprio reajuste da tabela do imposto, tabela do Simples Nacional, dos limites do Simples Nacional, acho que é possível ainda passar, mas muitos dos projetos mais estruturantes acho que ficam com a agenda prejudicada e não vão avançar, como a reforma administrativa, uma reforma tributária, esse tipo de coisa. Agora, deputado, começando com esse projeto dos expatriados, como é que funciona hoje para o brasileiro que tem uma função fora do país? A legislação ainda obriga esse brasileiro a pagar 2 impostos, tanto no país de origem como naquele país que ele trabalha? Esse é o grande problema do expatriado brasileiro. O brasileiro, ele é uma mão de obra muito desejada no mundo, que ele foi criado e viveu e teve experiência num ambiente adverso, né? O Brasil é uma verdadeira aventura para poder empreender, então ele sai com muita resiliência, um empreendedor capaz, trabalhador e tudo mais. Só que quando ele vai expatriado por uma empresa para fora, o Brasil entende que ele ainda é um brasileiro e está trabalhando por uma empresa brasileira, mesmo que fora, e, portanto, ele tem que recolher todas as verbas trabalhistas e previdenciárias no Brasil. Só que no país de destino, o país de destino vai cobrar a mesma coisa. Então, esse brasileiro acaba custando muito caro. A nova lei dos expatriados faz um acordo como acontece nos outros países do mundo, para que estejam suspensas algumas, não todas, das contribuições aqui. Por exemplo, o Fundo de Garantia continua valendo, mas outras de Previdência não, para poder valer a do país de destino. E assim a gente ter o mesmo pé de igualdade e competitividade com os outros expatriados no mundo. Agora, deputado, como é que é essa regra em outros países, né? Quais são as referências mundo afora? Há também essa bitributação em outros países ou o Brasil é uma exceção nesse cenário mundial? O Brasil hoje é uma exceção, mas eu não diria que é a única. Eu não conheço a regra de todos os países, mas a regra normalmente é: você expatriou alguém, você fica com a suspensão daquelas obrigações acessórias em relação à tua contratação no país e fica valendo a regra do país de destino, certo? Isso, inclusive, pode valer para imposto de renda e outras contribuições, ou seja, o domicílio fiscal dele sai do Brasil e passa a ser os Estados Unidos, a França ou a Alemanha, ele tem as obrigações naquele país. E é isso que tem que ser feito mesmo, essa bilateralidade, essa regra que fica valendo para os países no acordo. O Brasil, nesse sentido, precisa avançar, porque senão a gente perde competitividade e aí a gente consegue fazer intercâmbios para poder trazer de volta as experiências, mesmo cientistas, para poder voltar para o Brasil com conteúdo para poder ajudar o desenvolvimento. Agora, partindo dessa proposta, deputado, a outra que o senhor fez uma referência também, que é uma reivindicação de muita gente está nos acompanhando, de empreendedores, há um problema aí de falta de reajuste da tabela do MEI. Do Simples Nacional. E recebemos até recentemente aqui no programa representantes do Sebrae que fizeram uma referência a essa proposta, mas sempre quando se trata desse assunto, vem aquela crítica de possível problema fiscal, de deixar de arrecadar o cálculo lá em torno de 60 bilhões de reais. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa proposta hoje no Congresso Nacional? Acho que 2 pontos. Essa suposta renúncia fiscal, que inclusive dentro dos estudos de subsídios tributários sempre aparece o Simples Nacional, como se acabasse com o Simples, aquela arrecadação fosse entrar na Receita Federal. Não vai entrar porque boa parte dessas empresas quebrariam e a gente teria mais emprego, a economia andaria andando para trás, ou seja,
aquela suposta renúncia nunca entraria nos cofres públicos, ou seja, não é uma renúncia. O que nós também temos que entender é que se o reajuste não é feito todo ano, e o último foi feito em 2016, até agora são 6 anos que passaram, a inflação vai comendo, né, vai corroendo esse limite, então cada vez mais baixo, que a inflação vai subindo. E todos, eu acho que dentro do Congresso, entendem que há necessidade de fazer esse reajuste, uma atualização da tabela, ou seja, devolver novamente a condição inicial, e não dá para chamar isso de renúncia fiscal. Então, dentro do Congresso, a gente vai tentar ainda aprovar esse ano, para que já comece a valer o ano que vem, de modo que consigamos, né, tem já um pedido de urgência para poder ir diretamente ao plenário, para não ficar passando por comissões, e assim a gente consegue aprovar ainda esse ano esse reajuste, porque eu acho que ele é legítimo e ele ajuda muito das micro e pequenas empresas. Agora, deputado, aproveitando esse tema, eu já trago um outro assunto que é correlato, é a falta de reajuste ou recomposição de tabela, mas do imposto de renda, né? Há quanto tempo a gente discute esse assunto? Qual é hoje a defasagem? E a gente vê que, inclusive, é uma promessa de campanha do governo que venceu as eleições, ou do presidente que venceu as eleições. O senhor acredita que chegou a hora de fazer esse reajuste? E falando ainda dessa possibilidade de defasagem fiscal, né? Chegou o momento de finalmente reajustar a tabela do imposto de renda? Esse é um outro ponto em que o governo, novamente, ele vai ganhando arrecadação a partir do momento que ele deixa que a inflação corroa o poder de compra das pessoas e vai jogando cada vez os salários mais baixos dentro da contribuição do imposto de renda. Da última vez que eu vi cálculos, foi o ano passado, havia já uma defasagem de 92%. Agora deve estar em 105%, 106%. Quer dizer, pessoas que deveriam estar ganhando até por volta 3 mil reais não deveriam estar pagando imposto de renda de forma alguma e pagam. Então, não pode falar que uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês é uma pessoa da classe média rica. Não, ela é pobre e não deveria estar pagando imposto de renda. Então, é mais uma justiça fiscal a ser feita para aqueles que ganham pouco, para eliminar a parte dessa regressividade do atual sistema tributário brasileiro. E, de novo, o governo é resistente e a cada ano ele conta com a inflação para poder aumentar a arrecadação, porque a arrecadação aumenta porque mais e mais brasileiros passam a pagar impostos que não deveriam pagar. E esse é um ponto importante. Aliás, temas que são discutidos na Frente Brasil Competitivo, e é até interessante que o senhor falar sobre a frente. O senhor está concluindo o mandato agora ao fim do ano, mas a frente ela permanece. Qual foi o objetivo da criação dessa frente? Como vai ser o prosseguimento dos trabalhos na próxima legislatura? A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo nasceu de uma inspiração quando eu vi o trabalho feito pelo Movimento Brasil Competitivo junto com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade e uma série de associações contrataram o Boston Consulting Group para poder fazer um raio-x do custo do Brasil e da falta de competitividade do Brasil. Os números são alarmantes, né? O Brasil perde 1,5 trilhões de reais por ano de competitividade em relação às outras nações do mundo só por questões internas, que vai desde infraestrutura, burocracia, segurança jurídica, uma série de aspectos. Eu observando aquilo e percebendo que é dentro do parlamento que a gente pode ajudar a destravar isso e eliminar o custo do Brasil, tive a ideia de criar a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados federais. Uma frente que nasceu super bem, apoiada pelo Movimento Brasil Competitivo, e tem feito um trabalho brilhante para poder fazer um trabalho de esclarecimento, notas técnicas, influenciar os parlamentares para a gente poder aprovar os projetos importantes. Frentes parlamentares, elas têm a duração de apenas a legislatura. Então, do ano que vem, você tem que reiniciar a coleta de assinaturas e restartar a frente parlamentar. Como é do agro, como é da máquina, como é do empreendedorismo, várias outras boas frentes que nós temos hoje dentro do parlamento. E nós já escolhemos deputados que vão compor essa frente parlamentar. Eu não vou estar mais como deputado, mas certamente estarei lá para poder ajudar no andamento, para poder orientar, para poder trazer a visão. Eu sou empreendedor, eu sou um empresário, eu sinto na pele esse custo do Brasil e é por isso que eu participei tanto
e dava, vamos dizer, a orientação, o drive para poder a frente parlamentar. Mas Brasil competitivo é um assunto que não se esgota. Ele não é por uma legislatura, ele não é por um momento. Ele é para a história do Brasil. O Brasil tem que ir atrás de eliminar custo do Brasil, trazer competitividade para a gente poder atrair investimentos, trazer geração de emprego e renda, que é o que, no fundo, todos nós queremos como um ciclo virtuoso de crescimento da nossa economia. Agora, deputado, quando a gente fala em Brasil competitivo, enfrentar esses gargalos, a gente precisa falar de reformas. E algumas reformas ficaram pelo caminho, aí foram muito discutidas, ganharam, inclusive, muito debate na mídia, que é reforma tributária e reforma administrativa. Exato. Vou deixar esses dois assuntos importantes para a gente esmiuçar e conversar mais logo depois de um rápido intervalo, então não saia daí. A gente volta já aqui com a entrevista no canal Empreender. Voltamos com a entrevista, hoje conversando com o deputado Alexis Fontaine, presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Estamos falando de temas importantes aqui, discutidos no Congresso Nacional. Agora, deputado, a gente lembrava que essa legislatura teve muita esperança de avançar com reformas. Realmente, a reforma da Previdência avançou no legado dessa legislatura que está chegando ao fim, mas algumas ficaram pelo caminho, tributária e administrativa. Qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos dessa legislatura? E foi plantada uma semente aí para que essas reformas possam sair na próxima legislatura? Essas reformas tinham tudo para poder andar nessa legislatura. Nós vamos lembrar que no meio do caminho apareceu uma pandemia, né, que houve toda uma inversão de pauta. Tivemos que aprovar uma série de projetos para poder salvar empresas, salvar pessoas, salvar toda a nossa economia. Então, teve um esforço muito grande. O parlamento trabalhou muito durante a pandemia. Era remoto, mas a gente trabalhava diariamente para poder fazer funcionar. E aí, momentos eleitorais no meio do caminho e agora ao final, não houve avanço nessas duas reformas, que são reformas mais polêmicas, que podem provocar anticorpos e rejeições eleitorais, e aí não quis se enfrentar esse problema. Só que elas são fundamentais para o Brasil. Uma, que é a reforma administrativa, tem o poder de diminuir a carga tributária, o Estado mais eficiente, trazer regras claras para a administração pública, funcionamismo público, meritocracia, acabar com a estabilidade para quem não merece estabilidade, e que seria fundamental que tivesse sido aprovado nesse, porque agora no próximo governo, a não aplicação dessas regras pode ter um reflexo de inchaço da administração pública, custos, e que quando tem custo, quem paga a conta é todo o brasileiro na hora do seu consumo, da sua renda. Não temos que enganar, quando o governo gasta demais e gasta mal, a conta é mandada para a sociedade. A reforma tributária, ela tem um outro aspecto, ela nem tem o aspecto de aumentar a arrecadação e nem diminuir a arrecadação, mas ela tem um aspecto de eliminar todo o custo do Brasil, a complexidade, aquilo que atrapalha o meio de negócios e colocar o Brasil na mesma sintonia e frequência das melhores economias do mundo. O Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, apontado pela OCDE, pelo Banco Mundial. Isso é inegável e quem opera sabe que é terrível, né? Ele é cheio de pegadinhas, a carga tributária é mal distribuída, é regressiva, ou seja, o pobre paga mais proporcionalmente à sua renda e tudo mais. E pesa demais para apurar. O Brasil não é só a carga tributária, mas o custo de apuração e a insegurança jurídica de apuração. Se tudo isso for eliminado, a gente elimina uma boa parte do custo do Brasil, mais ou menos 280 bilhões de reais por ano, de modo a trazer mais eficiência e as empresas poderem focar mais no seu negócio e não tanto nas obrigações acessórias para o governo. Então, eu acredito que na próxima legislatura, a reforma tributária tem muito mais chance de passar. E a reforma administrativa, eu acho que ela tem a menor chance de passar, porque, obviamente, ideologicamente, o governo que entra de esquerda é muito mais, vamos dizer, estatista do que privatista. Então, eles vão querer encher a máquina pública e tudo mais. Então, minha visão é chances da tributária, que é importantíssima, é muito boa, mas não chances para a administrativa. Deputado, sobre a reforma tributária, a gente acompanhou nessa legislatura e em outras legislaturas também um problema que é uma convergência entre os entes federativos, porque tem lá a discussão dos municípios, tem a reivindicação dos governadores, do governo federal,
Como conseguir esse caminho do meio aí para ter um texto que realmente consiga englobar os entes federativos e todo mundo caminhe para o mesmo lado? Por incrível que pareça, não era esse o problema na reforma tributária. Já havia um consenso entre os estados, a União e os municípios. Só os grandes municípios não estavam muito de acordo. Mas a grande discussão não estava entre os entes federativos, estava entre os setores da economia. Então, houve muita discussão, PEC 45, muitas audiências públicas, PEC 110, muita audiência pública. O assunto foi exaurido. E no final nós percebíamos que o problema estava entre o setor de serviços e o setor industrial, do agro, que a gente tinha que reequilibrar. Porque hoje há um desequilíbrio muito grande na carga tributária de cada um desses setores. E quem vai pagar mais para reequilibrar, chia. E quem vai pagar menos, nem abre a boca. Mas o que nós temos que ter é um sistema tributário padrão OCDE, como é no resto do mundo. Imposto sobre valor agregado, alíquota única de preferência de bens e serviços, de modo que o sistema tributário seja neutro e não interfira ou não queira influenciar nas decisões, não crie chama de disputas e distorções na economia baseados no sistema tributário brasileiro, que é o que acontece hoje. Hoje você vai implantar uma fábrica, um negócio, você procura qual que é o estado que tem menor carga, onde que eu consigo subsídio melhor. E você implanta a tua fábrica ou tua atividade não onde ela tem vocação, mas onde ela vai ter o menor custo tributário, porque isso é vantagem competitiva. Mas não obrigatoriamente você coloca onde é a vocação natural da sua fábrica, onde está o teu cliente. Tem um exemplo muito bom dado pelo Marcos Lisboa da fabricação de motos na Zona Franca de Manaus. As peças são feitas aqui no sul, no sudeste, entra num barco, sobe até Belém, depois de Belém vai até Manaus, monta a moto desce, vem aqui, sobe a serra e vem no mercado de São Paulo. É a moto 0 km mais rodada do mundo. Quer dizer, a vantagem competitiva tributária que acontece por causa da Zona Franca de Manaus é perdida no meio do caminho por causa desse frete, do seguro, do risco que acontece, tudo mais. Ou seja, a moto não chega mais barata na mão do consumidor brasileiro, mas a indústria que fez paga zero de impostos, ou quase nada. Tem um debate que a gente ouve muito, deputado, a gente ouviu também na campanha política, que é sobre taxação de dividendos, né? Qual é a sua avaliação sobre esse tema? Esse poderia ser um caminho? A taxação de dividendos pura e simples, se houvesse, ela seria um aumento de carga tributária. Eu sou absolutamente contra. Mas as propostas que vinham era para você fazer uma troca de carga tributária. Então, diminui-se o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido a uma alíquota de 24%, 25%, que é o padrão OCDE, porque os corporate tax no mundo é mais ou menos essa linha de 20% e 25%, só que o Brasil tem 34%, ou seja, nós estamos com muito mais impostos das corporações do que o resto do mundo, ou seja, já de novo não temos competitividade. Então seria baixar a contribuição social sobre o lucro líquido e a imposto de renda de pessoa jurídica e começar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, de modo a ter uma neutralidade, como aconteceu até acho que 95 no governo Fernando Cardoso. Antigamente era assim. Eu sou favorável a essa proposta e concordo com essa proposta porque ela deixa de novo o Brasil com mais o jeitão do mundo. O mundo é assim. O mundo decide que tem que tributar a renda distribuída daqueles que são sócios das empresas, ou seja, você tributa mais a renda das pessoas mais ricas, os mais empreendedores, e tributa menos o consumo, que é o IRPJ, a contribuição social, que naturalmente vai parar no preço do produto final. Ou seja, a gente devolve competitividade para nossas empresas e corrige, menos que pouco, a questão da regressividade da tributação entre consumo e renda. Agora, deputado, pela sua experiência, inclusive no mercado, onde que o Brasil errou para se tornar realmente uma exceção mundial? Por que aqui o tributo ele é tão desigual? E, inclusive, os mais pobres pagam mais em função de uma carga no consumo, excessiva no consumo. A carga excessiva no consumo é característica de países pobres, porque os países pobres têm uma minoria de renda, uma renda muito grande, e uma grande massa de pessoas com uma renda muito baixa. Então, a saída de tributar a renda só dos ricos, ela inviabilizaria, porque esses ricos fugiriam para paraísos fiscais e não ficariam nem no Brasil. Então, só teria, vamos dizer, cidadãos fiscalmente no Brasil pobres.
E não dá para você exagerar a mão de lá, porque mesmo assim não daria renda suficiente para substituir. Então, não consegue fazer isso, e nem na propriedade. Então, países pobres, na sua maioria, tributam mais o consumo mesmo, o que é um grande erro, porque, de novo, manda a conta para quem consome toda a sua renda. E quem consome toda a sua renda? O pobre. Porque o rico, parte da sua renda ele consome, outra parte ele aplica em aplicações financeiras, poupança, inclusive ganha em cima daquilo que ele não consumiu, tá certo? Então, de fato, temos que corrigir. Agora, essa é a característica de país, não é do Brasil propriamente dito. O que o Brasil inova é criando essas verdadeiras jabuticabas de 3 pinos tributária, quando fica criando CPMF, quando fica criando substituição tributária, quando fica criando que o imposto é pago na origem, não no destino, como quando fica criando o imposto cálculo por dentro, que é o caso do CMS, quando fica criando o bloco K, quando fica criando que não dá crédito financeiro e só físico, todas essas confusões que o Brasil vai fazendo, criando, e que gera esse ambiente terrível, esse sistema tributário tão ruim. Só para não perder o embalo, deputado, sobre a questão tributária, a gente estava falando há pouco dos entes federativos, mas tem um problema para resolver, que até agora não conseguiram, que é a história do ICMS dos combustíveis, né? Tem até uma comissão lá com mediação do Supremo, né? Que fim vai dar tudo isso, deputado? Porque tem muita gente irritada nos estados em função de queda de arrecadação, tem a história de compensação do governo federal. Tem alguma saída aí que consegue atender todo mundo? Bom, primeiro que é o seguinte, né? Essa carga excessiva em cima de energia, combustíveis, internet e tudo mais é preguiça de Estado, né? Porque é fácil de arrecadar, entra dinheiro líquido, é inelástico, quer dizer, você pode aumentar a carga tributária que você não vai diminuir o consumo, você se inibe muito pouco o consumo, ou seja, você realmente desapropria a população. Então, eu falo que é uma arrecadação muito vagabunda dos estados, mas obviamente eles não querem perder a torneira deles. Vamos lembrar que boa parte, que antigamente os estados e municípios podiam criar dívidas, vender bons e tudo mais, isso acabou, né, quando foi feita a reforma, e só a União tem hoje o poder. Então a União acolheu todas as dívidas dos estados e os estados vão pagando essas dívidas para a União. E agora, quando você tira esta possibilidade de arrecadação fácil dos estados, o estado, opa, então espera um pouco, também não quero pagar a minha dívida que eu tenho com a União. E aí fica essa briga. Eu entendo o seguinte: o mais saudável não seria uma carga tributária tão pesada em cima de combustível e energia, porque isso é inflacionário, isso é a base da economia. O que a gente quer é que a economia cresça. Quando você carrega demais na base, você inibe o crescimento da economia, né? Vamos lembrar que o crescimento da economia ou da arrecadação é a carga tributária multiplicada pela atividade econômica. Então, se você carrega demais na carga tributária, você pode inibir a atividade econômica e a tua arrecadação pode ser até menor. Eu sou da política de que a gente tem que diminuir a carga tributária, aumentar a atividade econômica, que é a geração de emprego, que é a inclusão social produtiva e tudo mais, de modo que a gente entre num ciclo virtuoso de crescimento do país e a arrecadação pode, no final das contas, desse produto ser até maior. Então, é esse o foco. Agora, de fato, os estados reclamam, mas eu acho que estão reclamando de barriga cheia, porque eles ganharam muito na pandemia. No fundo da pandemia, ninguém teve perda de ICMS. O governo federal deu muito dinheiro para muito estado e ainda deixou eles dar um tempo para pagar suas dívidas, né? Vários estados fizeram lá a renegociação dos débitos tributários e tudo mais. Então, eu acho que nós temos que olhar com olhos críticos para ver se esses estados não estão reclamando de barriga cheia, porque perderam aquela boquinha. Mas nós temos que pensar na economia como um todo. Não adianta só ficar aumentando a carga tributária e inibir a atividade econômica. Então, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas antes, até fazendo esse balanço da legislatura, e falando desse esforço aí de tornar o Brasil mais competitivo, vamos falar também da medida provisória da liberdade econômica, porque foi algo que passou por essa legislatura. Acho interessante também destacar esse ponto. É uma medida muito importante que está sendo implantada aos poucos no município, até tem um projeto, né? Aliás, um estudo feito sobre quantos municípios já implantaram essa medida de liberdade econômica. É fundamental, eu dei um prefeito aqui escutando, faça a implantação dessas regras dentro do município, poder facilitar o empreendedor, para eliminar boa parte das obrigações de alvará desnecessárias, para deixar o empreendedor começar o seu negócio e depois ele vai regulamentar a documentação.
que, pelos estudos da CPEC, né, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, 90 e poucos % das empresas sempre conseguiam cumprir a todas as exigências. Então, se a gente tem esse índice tão alto, por que tem que exigir isso tudo antes de abrir a empresa? Deixa ele abrir, ele apresenta mais uma certidão negativa de algum débito, uma certidão negativa de alguma outra coisa e vai regularizando, mas ele já vai girando a economia. Vamos lembrar que quem é empreendedor, quando ele começa o negócio dele, ele põe muito dinheiro. Se ele demora muito para começar a entrar em atividade, começar a ter receitas, ele pode ter uma corrosão do capital de giro dele por causa dessas exigências dos municípios que inviabilizam o negócio dele. De repente, quando ele começa a atividade, ele já está com o capital de giro muito enfraquecido e aí não consegue atividade. Então, é uma belíssima medida provisória que está valendo ali liberdade econômica. Os municípios têm que implantar para facilitar quem quer empreender. Deputado Alexis Fontaine, presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, quero agradecer, deputado, a presença aqui no A Entrevista no canal Empreender. Muito obrigado. Prazer, entrevista, sempre à disposição para vocês aqui o canal do Empreender. Muito obrigado, deputado, e um agradecimento especial a você que nos acompanhou aqui, já deixando convite para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima.